instituir uma força-tarefa para fazer a apuração, para que todas as demandas, todas as denúncias, elas fossem devidamente investigadas e apuradas. E até o momento nós chegamos com 5 vítimas já fizeram essas denúncias. E dessas 5 vítimas, a doutora Andresa vai poder confirmar logo mais, 2 inquéritos já foram devidamente concluídos, inclusive com representação por prisão preventiva. Eu já adianto que prisão preventiva é diferente de prisão temporária. Prisão preventiva foi feita a representação e houve parecer favorável do Ministério Público e deferimento dos mandados pelo Poder Judiciário. Então, repito, 2 inquéritos já foram concluídos, remetidos para a Justiça, e 3 inquéritos estão ainda em curso, em investigação. É por isso que nós vamos pedir a compreensão até de vocês, que alguns fatos, neste momento, não podem ser adiantados, para que a gente não traga prejuízo à investigação e não iniba, eventualmente, outras vítimas que possam surgir. Então, eu vou passar, é só um resumo, vou passar aqui a palavra para a doutora Morgana para ela fazer aí os complementos. Boa tarde a todos, colegas de imprensa. Não vou também me demorar, porque eu acho que a cereja do bolo e a estrela está ali do nosso lado direito, né, a qual eu quero já parabenizar pelo excelente trabalho de investigação, um trabalho muito sensível, né, de grande sensibilidade, já que envolve crimes que atentam contra a dignidade sexual, né. Parabenizar ao mesmo tempo a doutora Fabiana, que desde o início se mostrou bastante interessada e querendo dar uma pronta resposta que a sociedade merece, né? Esse tipo de crime abominável, né? Tão covarde que mexe com a fé das pessoas. Então, complementando as palavras do nosso subchefe de polícia, doutor Mauro, no último dia 14, nós deflagramos a denominada Operação Aminon. Essa operação visou dar cumprimento a justamente os 3 mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor do líder religioso, cujos nomes já foram citados e já é do conhecimento dos senhores e senhoras. Então, obtivemos sucesso no cumprimento do mandado de prisão em desfavor da liderança, né, restando ainda 2 alvos a serem capturados, que já podemos considerar foragidos, né? Então, esses mandados é uma prova, a maior prova que a gente tem da robustez das investigações, não é? E realmente uma resposta que a gente tanto devia à sociedade, né? Ao clamor do que a vítima estava trazendo para a gente, para a sociedade, esse pedido de ajuda. Então, eu vou aqui passar a palavra para a doutora Fabiana, que se quiser ter algum comentário, e a estrela do caso, que é a doutora Andresa, que está de parabéns, né, por tudo. Deixa eu só terminar aqui. Como o doutor Mauro e a doutora Morgana falaram, nós hoje estamos com 5 inquéritos instaurados, né? Tivemos 5 inquéritos instaurados, 2 deles foram concluídos e estamos com 3 em investigação. A partir da publicação, né, da publicidade que foi dada pela própria vítima do primeiro caso na imprensa, outras vítimas quebraram o silêncio, né, e procuraram a delegacia. Então, por isso, é bem importante a gente divulgar com vocês um número de telefone que nós deixamos no Departamento de Polícia da Mulher exclusivo para as denúncias relacionadas a esse caso, né, denúncias de crimes contra a dignidade sexual. É o Disque Denúncia do Departamento de Polícia da Mulher, que eu vou fornecer o número de contato para vocês. E esse número está à disposição da população para quem, outras vítimas que queiram realizar a denúncia, né, ou testemunhas ou colaboradores da Justiça que queiram repassar informações de interesse das investigações para a Polícia Civil. Tá? O número é 99488-7082. E o DDD é 81. 99488-7082. Delegacia da Mulher, como chama? Disque Denúncia do DPMU, Departamento de Polícia da Mulher. E é importante o DDD, porque aparece vítima de outros estados. DDD 81, exato.
E é importante que, se as vítimas estiverem em outros estados, elas podem tanto entrar em contato pelo telefone, quanto procurar as unidades policiais dos seus estados, para que entrem em contato com a Polícia Civil de Pernambuco, para que a gente possa iniciar a investigação, tendo o fato ocorrido aqui no nosso estado, certo? Então, eu vou passar a palavra para a doutora Andresa, que foi quem iniciou as investigações, e formamos depois, com as novas denúncias, né, que surgiram, formamos a força-tarefa, composta por 5 delegadas, que não estão aqui presentes hoje, mas que estão fazendo parte também, né, das investigações. Mas, como ela iniciou, quer dizer, o procedimento foi iniciado no DPMU, ela foi designada especialmente, né, para dar andamento e concluir as investigações. Então, vou passar a palavra para ela, para que ela fale um pouco. Lembrando que a gente não vai poder detalhar os fatos, detalhar a investigação em razão do sigilo. Obrigada, chefe. Boa tarde a todos, a todas. Agradeço pela presença. Doutor Mauro Cabral, doutora Morgana, doutora Fabiana Leandro. E, inicialmente, eu quero manifestar que o trabalho de uma pequena delegada se faz possível dentro do sertão de Pernambuco, em razão da grandeza do trabalho da Polícia Civil de Pernambuco. Me emocionei falar disso, porque temos uma grande gestora, e eu seguro a mão, né, que esteve presente em cada passo da investigação, né, que se fez oferecer condições para que eu, enquanto delegada, que assumi essa missão complexa, tivesse condições de exercer esse trabalho de uma forma técnica, de uma forma discreta, de uma forma zelosa, né, com as vítimas e com os investigados, sendo garantidos todos os direitos que lhes são assegurados, né, pela Constituição e pelas leis desse país. Então, realmente se trata de um caso sensível, como bem colocou a doutora Morgana. Não podemos detalhar realmente porque encontra-se sob sigilo, decretado judicialmente, mas é importante esse momento aqui de convocação da imprensa para que a sociedade tome, né, conhecimento de que os fatos estão sendo, além de ser devidamente apurados, nós precisamos, né, da colaboração de todos e deixar as portas abertas para que, caso hajam outras vítimas, seja em Pernambuco ou em outros estados, né, elas tenham a confiança de nos relatar as situações que possivelmente possam ter sofrido de crimes dessa natureza. Veja, os 2 inquéritos policiais concluídos foram concluídos com o indiciamento de 4 pessoas. E foi dado cumprimento a um dos mandados de prisão, estando ainda em aberto 2 mandados, né, de autores, né, de indiciados de 2 inquéritos. Do inquérito principal que iniciou e do segundo inquérito que foi concluído. E aí os nomes dessas pessoas que já estão sendo consideradas foragidas, a gente vai poder repassar para vocês, porque qualquer informação em relação ao paradeiro desses investigados é de interesse da Polícia Civil para o devido cumprimento dos mandados de prisão. Pode falar? Deixa eu pegar só o nome. Aquele... As 4 pessoas foram indiciadas nos 2 inquéritos. 4 pessoas em 2 inquéritos. Não, mas assim, elas são indiciadas Não, mesmas? não. São as mesmas não. Foram 4 em 2 inquéritos. 2 em um e 3 em outro, só que um se repete, né, nos 2. Por isso que eu falei 4. Não. O nome dos indiciados a gente não vai poder dizer. O que a gente... Não o nome dos indiciados, tudo bem, mas pelo menos as lutas, que aí a gente acha que a gente consegue. Onde que são os inquéritos desses 2 primeiros? A segunda foi a primeira a denunciar, o inquérito é claro que é dela. Um é dela. E o segundo? O outro a gente não pode divulgar o nome da vítima, né? Mas pode ser indiciado no inquérito da Silvia? Mulher.
Também, outra mulher. Uma segunda mulher. Uma segunda mulher. E os iniciados do inquérito da Silva? Da Silvia? Foram dois e os... Desculpa, foram dois, não, foram três indiciados no inquérito de Silvia. E no outro inquérito foram duas pessoas. E pode falar o crime? Que, bom, a gente imagina que um é o quadraído, né? Ele está respondendo por que crime? Qual? Os inquéritos, eles são de crimes sexuais, né? Então, por conta do sigilo, a gente não está detalhando quais foram os tipos penais aqui. A gente não tem como detalhar agora. Mas o nome dos dois que estão com mandado de prisão em aberto e que a polícia está à procura são Jailson Leonardo da Silva e Landelino Rodrigues da Costa Filho. E com a divulgação da imprensa, a gente espera que a gente aumente a possibilidade de fazer a prisão. Rodrigues da Costa Filho. Tem a idade dele? Não. Aqui não. Qual desses dois não aparecem no segundo inquérito? A gente não pode. A gente não pode detalhar isso, Pode falar colocar esse o detalhe. volume do inquérito, eu imagino que tem muitas páginas, quantos depoimentos, né? A gente está falando de um material de que tamanho? De que dimensão? O inquérito de Silvia foi o que demandou mais perícias e, enfim, provas técnicas, né? Que foi o nosso primeiro inquérito. Tem mais de 1000 laudas, mas eu não sei dizer. E precisar quantas testemunhas foram ouvidas, mas foram dezenas, né? Quantas testemunhas foram ouvidas até agora? Já causou tanta confusão essa quantidade de número, inclusive é uma competição. Então eu prefiro... Normalmente surge uma nova, surge de complementos. Então, Pode falar, porque teve mandados de busca e apreensão. Sim, sim, Vocês sim. estão trabalhando com que material apreendido? Computadores, celulares, a quantidade disso, né? Memória, o que é esse material apreendido? Pode falar alguma coisa? Porque a polícia científica está trabalhando em cima disso, né? Uhum. E eu acredito que isso é muito definitivo também, né? Então, vocês têm em mãos o quê? Quantos equipamentos, quantos tipos de equipamentos? Nada disso. Não é possível, né, detalhar. Detalhar Mas isso. a polícia científica que dá mais respaldo a essa acusação, né? Veja, isso é a produção de prova técnica, né? É. A produção de prova testemunhal e tem a prova técnica. cada caso, E no bojo do procedimento você trabalha com prova, né? cada caso é um caso. Veja, cada caso é um caso, né? Tem casos que a gente vai ter provas técnicas e tem casos que a gente não vai ter a mesma quantidade de prova técnica. E as provas técnicas, nem todas, porque a gente é muito acostumado com aquela prova técnica tradicional nos casos de crime sexual, como uma perícia sexológica, por exemplo, o que não é possível nessas situações. Por quê? Por conta do lapso temporal entre a data do fato e a denúncia. Até porque é comum em crimes contra a dignidade sexual, onde o autor é uma pessoa, digamos assim, reconhecida, as vítimas temerem de denunciar, né? As vítimas calarem e terem medo, receio de serem desacreditadas, né? Então, esse lapso temporal aí faz com que alguns tipos de prova tradicionalmente utilizadas, né, para esse tipo de crime não possam ser aplicadas naquele momento, mas a gente pode se valer de outras provas, de outros meios de prova. Mas foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. Vocês conseguem detalhar o que é que foi apreendido, pelo menos, ainda que não seja quantitativo, mas o quê? Computadores, celulares dele, algum material? Ou o que foi escondido? O que vocês não encontraram, que procuravam e que realmente foi uma ocultação de prova? Veja, a gente não pode dar esses detalhes da investigação. A gente requereu, né, busca e apreensão em 2 momentos, inclusive. Foram feitas buscas e apreensão, acho que no mês de fevereiro, não foi? E agora, recentemente, também foram cumpridas buscas e apreensões. Mas os detalhes... No Instituto... No Instituto do Ceará. Veja, não. Instituto dos Servos de Deus, Não. localizado no Lá na Fazenda Malhada, né?
Mas a gente também não pode detalhar os endereços, né? De todas as pessoas que foram. Talvez seja melhor a gente perguntar o que vocês podem dizer, né? É porque, infelizmente, Infelizmente, está sob o sigilo. infelizmente, a gente ainda está sob sigilo e a gente ainda tem investigação em curso. Então, até para não atrapalhar as investigações, para não expor outras situações de outras vítimas, a gente está tendo que ter, né, esse cuidado. Porque na maioria dos advogados de defesa, eles dizem que Jailson e o Aldelino vão se apresentar no momento oportuno. Isso está nas mãos deles, decidir no momento oportuno, não deixa de ser considerado foragido, né? A decisão judicial, Quando eles acharem oportuno, eles vão se apresentar. existe a ordem judicial que é para ser cumprida, né? Então, a Polícia Civil precisa dar cumprimento a esses mandados, por isso, inclusive, divulgou os nomes para que, se houver informações em relação a eles, que seja repassado para que a gente dê cumprimento à ordem judicial. Os foragidos, eles viam pelo menos em Arco Verde. Tinha residência em Arco Verde. E essa busca e apreensão ocorreu em fevereiro primeiro e em julho. Foi fevereiro, né? Fevereiro e julho. As duas em Pernambuco ou... Pernambuco. Tem vítima de outros estados? Não teve. Não Ceará. Tem vítima de outros estados, ou é só de Pernambuco, essas Justamente por conta do segredo. Tem vítima de outro estado. De outro estado. Aí a gente não sabe ainda. Por enquanto, a gente formalmente tem de um estado. Agora a gente tem notícias que ainda não se formalizou denúncia de que pode haver em outros estados. Preservando sigilo. A preocupação é quando essas informações batem nas redes sociais, na imprensa, por conta da obra em questão da Fundação Terra. Então, há muita gente que, mas ninguém diz nada, não há detalhes. É óbvio que eu sei que há questões, primeiro, que têm que ser resguardadas. A gente sabe que uma prisão preventiva é exceção, não é regra. Mas a minha dúvida é sobre o que pode ser dito sobre a robustez das provas, obviamente preservando o critério do sigilo, né, só para que a sociedade tenha entendimento do nível de robustez dessas provas, resguardando, obviamente, a questão do sigilo. Em primeiro lugar, eu acho importante a gente ressaltar, de uma forma geral, que o relato das vítimas nesse tipo de crime merece credibilidade. É um primeiro ponto importante a ressaltar. E quando recebemos qualquer notícia crimes dessa natureza, buscamos como delegados de polícia todos os elementos para que corroborem, né, para a elucidação de todos os fatos e as circunstâncias em torno, né? Então, assim, além disso, e aí eu queria destacar que todas essas mulheres que nos procuraram, elas relataram de uma forma detalhada, segura. São mulheres que não se conhecem, né? E um homem também, não tem nenhum relacionamento entre eles. Detalham de forma emocionada, demonstra dor em relembrar todos esses fatos, né, que aconteceram e que não há nenhum indicativo de que possam estar inventando, fantasiando algo contra um homem que por elas, né, era tido como um homem santo. Então, e todos os elementos que coletamos até o momento, que realmente não podemos dar detalhamento, corroboram para essa linha, seja através de depoimentos, seja através de outras provas técnicas, né? E se a prisão preventiva foi solicitada, representada, né, por todas as delegadas dessa força-tarefa que compõe essa investigação, considerando a necessidade, né, da garantia da ordem pública, considerando a reiteração dessas condutas delituosas e ainda a necessidade para melhor instrução do inquérito policial e do processo criminal. Na nota de defesa dos advogados, eles falam que o padre Ayrton não ameaçava, que jamais atrapalhou as investigações, né? E pela polícia e pelo relato das vítimas, elas tinham medo de falar, de delatar. De alguma maneira, ele atrapalhou as investigações, ele
dificultou? Esse tipo de pergunta, infelizmente, entra no mérito dos casos, né? Então, a gente também não pode responder. É uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que para a compreensão geral é importante. Quando a polícia chega nesse ponto aqui de encerrar os inquéritos e iniciar pessoas, é porque não resta dúvida nenhuma de que houve culpa do acusado. Veja, o inquérito foi concluído e ele foi indiciado, exatamente, com indiciamento de acusados, porque a Polícia Civil, com base nos indícios e nas provas presentes nos inquéritos, entendeu que era necessário o indiciamento. Se convenceu de que ocorreu o fato. E esse inquérito ele é submetido à apreciação do Ministério Público e do Judiciário. E em relação ao pedido de prisão, ambos, né, de acordo com as provas apresentadas, né, com o inquérito apresentado, deram parecer, o Ministério Público deu parecer favorável e o Judiciário deferiu, né, os pedidos de prisão. Ele continua em prazo agora? Ele continua com a prisão preventiva? Por quanto tempo? Como é que funciona? Eles estão pedindo uma prisão domiciliar agora, né, a defesa? Ele continua preso à disposição da Justiça, que agora, com o inquérito concluído, o Ministério Público tem o prazo para apresentar a denúncia e iniciar o processo criminal. Como é que ele ficou sabendo da prisão ao ponto de ter ido à delegacia se entregar e os dois terem fugido? Porque se fugiram exatamente os que estavam sendo procurados, eles souberam antes que os três iam ser presos. Veja, a Polícia Civil não tem essa informação. A Polícia Civil montou a Operação Amnon para o cumprimento dos mandados de prisão e de busca e nenhum dos três foram encontrados em seus domicílios, tendo um deles se apresentado posteriormente na delegacia. Foram 4 pessoas iniciadas, né? Então, contando com o padre e os outros 2 que estão foragidos. Quem seria essa 4ª pessoa? Ela foi presa? Não podemos detalhar. Não podemos detalhar, porque esse não está com mandado de prisão. O indiciamento não foi por crime sexual, foi por falso testemunho. Também tem envolvimento financeiro? Veja, as nossas investigações foram em relação a crimes contra a dignidade sexual. Agora, surgindo denúncias nessa seara financeira, né, administrativa e financeira, vai ser apurado em momento oportuno pela Polícia Civil também, à medida que essas denúncias chegarem ao nosso conhecimento. Eu queria saber, crimes que afetam a dignidade social, varia de que o que? Abuso até estupro e quanto tempo de pena? Quer saber o que a gente está falando aqui? Crimes que atentam contra a dignidade social. Dignidade. Crimes contra a dignidade sexual são vários, né? Começa qual, termina em qual e qual o tempo de prisão? É porque os crimes contra os crimes contra a dignidade sexual estão no título do Código Penal. Então, dentro daquele título ali estão estupro, importunação sexual, assédio sexual mediante fraude, dentre outros. E aí varia as penas. Como eu não posso detalhar aqui qual foi o indiciamento agora, né, qual o crime exato do indiciamento, eu não tenho como lhe dizer qual foi a pena. Agora, a pena do crime de estupro, vê aí, presidente. Mas podia dizer pelo menos quando a menor e a maior do abuso, Os crimes contra a dignidade sexual. Vamos pegar a importunação, vamos constar rapidinho, porque tem vários, aí varia. Eu acho que o mais brando, o assédio está no título, né? É o assédio O assédio é o sexual, mais acho que brando. 2 anos. Salvo engano. O assédio é o menor. Estupro 6 a 10 anos. 6 a 10 Tá olhando? E o estupro de vulnerável tem algumas qualificadoras, né? E é um crime hediondo. Aí vai variando de acordo com as qualificadoras, caso existente na República. Deixa eu fazer um começo para não construir. Esse segundo inquérito concluído, pode ser dada a idade da vítima?
Tem o de Silvia e o segundo é uma mulher. Nós não temos a informação também. É porque a gente não trouxe os detalhes para cá dos inquéritos, Ainda porque... que não seja dado, claro, detalhes desses depoimentos, mas a gente pode dizer que se eles agiam, se os crimes eles ocorreram de forma parecida, é o mesmo modo que ocorriam, que eram foram relatos, quando na verdade são relatos detalhados, que eles não se conhecem, mas assim, elas dão relatos, acabam que muito parecidos, assim, das vítimas. Em alguns casos, o modus operandi que a gente chama foi bem parecido.